Bom dia a todas as pessoas presentes. Nosso quarto encontro da quarta oficina de tradução literária do PLIT, nosso grupo de pesquisa em literatura italiana e tradução do Instituto de Letras da UFBA. Hoje teremos Suzy Rosas e Daniel Falkenbach, que conduzirão o encontro, e eles se organizaram muito bem com os textos que receberam de vocês e pessoas inscritas no curso. O texto de hoje é Itepiste New Age. A palavra é de vocês. Obrigado, Tatiana. Gente, está me ouvindo bem? Um pouquinho baixo. Tá. Deixa eu aproximar aqui. Agora está melhor? Um pouquinho. Tá. É que eu acho que... Não sei por Minha quê. casa, que a gente ainda tem alguma coisa de água. Nós deixamos 10 depois. Vou pedir Pedimos só para para... fecharem os Graças a Deus, vai ser. microfones. Jô, Ok, obrigado. Gente, continua me ouvindo mal agora? tá melhor. Tá melhor? Tá. Eu acho que eu estava falando baixo. Aqui com o fone eu me perco. Bom dia. É, a gente, né, programou, eu e a Suzy, né? Suzy, eu queria até saber de você. Suzy, você chegou a fazer um novo arquivo, é isso? Com o texto que chegou hoje? Foi, eu coloquei só esse texto separado, porque já não dava para arrumar no outro, mas aí eu coloquei junto o texto em italiano para conseguir comparar, porque eu recebi só a tradução, né? A gente recebeu só a tradução, mas aí eu Tá. tentei arrumar assim, e dá para passar as duas telas, eu acho. Acho que vai dar. Tá. Você quer você passar ou eu passo? Eu posso passar aqui, Então tá ótimo. já organizei. Legal. É que é bem isso, né? Como a Tatiana já adiantou, a gente tentou colocar no mesmo arquivo as versões que a Suzy, né, fez também, e que os participantes, né, as participantes que já tinham enviado, né, também fizeram. A gente colocou no mesmo arquivo e a gente recebeu, né, nesse último momento, mais uma tradução. Não coube no arquivo, mas, que nem a Suzy acabou de falar, aparece em outro arquivo. Então, acho que pode colocar para a gente, Suzy, por favor? Dá para ver direitinho ou está muito pequeno? Para mim tá bom. Todo mundo consegue ver E bem? vai ter um que está sozinho, mas aí a gente vai passando as duas. Nós não identificamos os textos, mas fiquem à vontade para comentar tanto os textos dos colegas e também o próprio texto. E o meu de Daniel também está aqui misturado. Isso, a gente quis fazer justamente para não deixar que as nossas versões apareçam como as versões corretas ou qualquer coisa assim. A gente fez uma versão assim como vocês também fizeram versões, né? Então a ideia é que a gente discuta essas opções mais ou menos ao mesmo tempo, né? E vocês, que nem a Suzy falou, fiquem à vontade para comentar, não necessariamente se identificar, né? Se quiser falar, essa versão é a minha, não precisa também, né? Mas se quiser, fiquem à vontade. E eu só queria, né? A gente combinou, né, que eu ia abrir hoje a oficina, comentando justamente desse texto, algumas preocupações que a gente teve e que queria saber, inclusive, das outras pessoas que mandaram textos, né, que tipo de preocupação que elas também tiveram. A gente percebeu, né, que esse livro, né, e esse texto, inclusive, ele está numa fronteira, né? Ele está numa fronteira entre o que dava para chamar de conto, talvez, né? Mas também tem características muito parecidas com o texto jornalístico, por exemplo, um texto de algum tipo de reportagem ou de relato, né? De
parecido com alguma notícia. Para a gente, né, eu e Suzy, que somos do Brasil, né, a associação que eu tive, ela também teve, que foi com a crônica, né? A gente pensou no formato crônica, ainda que não seja exatamente uma crônica. Mas esse espaço fronteiriço, né, se assemelhou ao da crônica. Então, foi uma preocupação já de início. E essa crônica que tem um pouquinho de sensacionalismo, né? Que tem esse viés do jornal mais sensacionalista, que vai lá e retrata, né, acontecimentos da periferia das grandes cidades. Então, a gente notou no italiano alguns termos que têm esse tom, talvez mais sensacionalista, e que é pejorativo, inclusive, muitas vezes, e a gente também teve essa preocupação de trabalhar nesse sentido, de ressaltar essa característica. E pensando nisso, né, já temos aí a primeira preocupação, que é o título, né? Quer comentar um pouquinho, Suzy, sobre o título? Não, pode seguir. Tá. Então, já tem essa primeira questão, né? Que dá para ver que só pelas soluções, né? Cada um deu uma solução. Como que ficou na última enviada, Suzy? Pode mostrar para a Não gente tem rapidinho? título. Só a última que não veio com título. Ah, então, a última pessoa, isso, não colocou um título. Olha, justamente porque eu imagino, né? Já é uma questão aí. Que inclusive foi debatido, né? No nosso último encontro surgiu essa mesma palavra, né? Tepista, e a gente discutiu, né? O Francisco e a Tatiana deram opções variadas, inclusive uma delas, né? Se me engano, era delinquente, que é adotada em uma das versões aí, né? Então, a maioria, né, escolheu aí, ficou entre delinquente, entre marginal, bandido, né, porque justamente é um termo que tem uma carga, né, já pejorativa. Pois é, Tatiana, também achei legal que teve essa variedade de soluções, né? Inclusive no New Age, né, eu e a Suzy, a gente chegou a discutir isso também, né, a gente fez um encontro prévio, né, só nós dois, e a gente não sabia muito bem como resolver. eh, Eu acho interessante ressaltar aqui a data, né? É 2007, Suzy? 2007. Isso. Ou seja, ainda muito próximo desse cenário, dessa época, né? Da virada do milênio e, e do cenário, né? Justamente da música New Age, né? Então, essa foi a primeira associação que eu fiz, eu acho que a Suzy também, né? E Com a música New Age. Eu acho que aqui, né, considerando esse texto, não é exatamente o assunto, mas talvez seja justamente essa época, né, que ele está aludindo, o fato de ser um tipo novo de criminoso, né, um tipo dessa época, talvez. Então, muitas pessoas aí, né, resolveram manter New Age e uma das versões adotou da nova era, né? Bandidos na nova era. Acho que também é uma solução interessante para ressaltar isso, né, da, desse novo tempo. O Gesualdo acabou de dar uma opção ali, né, no chat, Tepiste 2.0, pode ser também, dando essa ideia, né, justamente de uma nova versão. Eu acho que é bem por aí mesmo. Uma atualização. E alguém quer comentar os títulos? isso que eu ia perguntar. Alguém tem alguma solução? Talvez alguém que não tenha enviado, que tenha alguma outra solução. Ou alguém que tenha enviado uma dessas versões, se quiser comentar, por que adotou esse título. Só queria comentar uma coisinha, Daniel, Fica à vontade. Suzy.
em 2006 eu estive na Itália, que é próximo dessa época, e eu me lembro que nas regiões que eu estive, assim, se usava muito a palavra delinquente para especificar criminosos em geral, né? E é interessante porque em 2007 o Colaprico usa tepista, né? E isso para contrapor a palavra delinquente, que já para mim já eu achava já uma palavra assim pesada, né? Delinquente assim, né? Que podia ser qualquer um, mas e já em 2007 ele propor uma nova palavra é interessante assim como, né? Para pensar a criminalidade que provavelmente estava mudando, enfim, não sei, né? Então o título traz uma ressonância interessante, assim, né? Só isso mesmo. Gesualdo também comentou aqui que marginais ele vê como uma boa opção a partir do conteúdo do texto, porque tepista é um jovem, os marginais geralmente são jovens. Sim, É, acho que tem essa ideia, inclusive pensando no texto, né? No conteúdo, realmente são todos jovens, né? E dá essa ideia de ser uma juventude que está exercendo esse tipo de violência, né? Então, acho que faz sentido, mas é interessante isso, Érica. Eu não sabia desse, dessa frequência, né, em 2016, em 2006, dessa outra alternativa, né? Mas realmente, os dois termos têm peso, né? Como você falou, os dois são pejorativos. Mais alguém quer comentar esse título? Talvez justificar. A Alessia acabou de comentar ali no chat, né? O tepista é também alguém que faz danos a coisas e pessoas, então a tradução pode ser também vândalos, né? Que também tem esse peso, né? Também é uma palavra com certeza pejorativa. Acho que pode ser também uma opção, Alessia. Uhum. Acho que você tinha, Suzy, né? eu, Tinha, entre as é, opções estava também vândalos, arruaceiros. isso, arruaceiro também, né? Tem essa mesma ideia da delinquência, mas que não é. Que eu acho que isso é importante, né? Nesse texto. Eles não são criminosos no sentido de grandes criminosos, né? Não estão fazendo crimes que vão aparecer no STF, né? Mas são realmente pequenos crimes, né? Então, acho que o vândalo se encaixa, né? Essa palavra, né, se encaixa nessa categoria, realmente. Ótimo. Mais alguém? Alguma outra solução? Algum comentário? Eu queria fazer um comentário sobre o vândalos, assim, porque como acontece no texto, tipo, tudo bem, talvez não seja a intenção inicial, mas morrem pessoas. Eu acho o vândalo meio redutivo para o que acontece no contexto. Talvez nesse caso, tipo assim, tudo bem, criminoso claramente pode ser muito pesado, eu fiquei com muita dúvida, inclusive, tipo assim, criminoso, bandido, eu achei muito pesado para o que estava sendo descrito no texto, eu acho que realmente talvez a solução melhor seja marginais. Porque bandido talvez seja pesado e intenso demais, mas vândalo com certeza eu acho redutivo, visto que não houve só vandalismo, houve homicídios. Sim. Foi o que eu desisti do arruaceiro também, porque eu achei que o arruaceiro era mais um bagunceiro e não tanto um criminoso, né? Não, realmente, né? Porque o arruaceiro, a gente pode falar que uma criança, talvez, até um adolescente, né? Mas a Mona Lisa tem razão, tem peso um pouquinho maior, né? Do que, do que uma ação menor, talvez, no arruaceiro. E a Tatiana falou exato, é necessário ver o contexto do termo na crônica, né? Realmente. Né? Para a Tatiana é crônica, então, às vezes, não é só eu e você que fizeram nossa associação, Suzy. O brasileiro já lê como crônica. Tá ótimo, Então, vamos começar com o primeiro parágrafo. pode ser. Alguém poderia ler o texto-fonte? Eu posso. Pode começar.
In principio, 3 o 4 anni fa, cominciò la mania del coltello. C'erano automobilisti che raccontavano di aver litigato con qualche ragazzo in motorino che faceva il prepotente nel traffico, di essere scesi dopo l'ennesimo insulto, ma di essersi ritrovati di fronte, Ah, essersi di fronte al luccichio di una lama pronta all'uso. autotrovarti, sì, trovati. Di essersi trovati di fronte al luccichio di una lama pronta all'uso. Aí aqui a primeira versão. Alguém quer ler? Eu acho até que a pessoa que enviou essa versão não está aqui. Não. Bom. No início, há 3 ou 4 anos, começou a mania da faca. Houve motoristas que contaram de terem brigado com um cara em uma moto que era um valentão no trânsito, de ter descido depois de muitos insultos, mas de ter que encarar o brilho de uma lâmina pronta para ser usada. Leio todas as versões ou vamos comentando uma a uma? O que vocês acham? Acho que talvez por causa do tempo, né, Leio Suzy, tudo. talvez seja melhor ler e daí as pessoas vão fazendo as relações, né, já durante Isso. a leitura. Eu posso ler a próxima para Pronto. você te poupar. Estão me ouvindo melhor agora, gente? Dá para ouvir bem. Então tá. É que eu acho que era o ventilador que estava ligado aqui. No início, não, tá certo. No início, 3 ou 4 anos atrás, começou a mania da faca. Alguns motoristas contavam que discutiram com os rapazes de scooter que se faziam de valentões no trânsito e desceram do carro após o enésimo insulto, mas se encontraram diante do cintilar de uma lâmina pronta para o uso. Alguém quer ler a próxima? Acho que eu posso ler também, então. Marginais New Age. A princípio, a moda da faca começou há 3 ou 4 anos. Foi com motoristas que contavam terem se desentendido com um rapaz qualquer numa moto, que era arrogante no trânsito, e terem saído do carro após o enésimo insulto, para se ver diante do brilho de uma lâmina pronta para ser usada. Suzy, talvez lê o último. Só ver aqui o comentário de Tatiana. Eu acho o termo moda ótimo, mas me incomoda a questão eufônica que surge no Dada. Tem moda da Moda faca, da faca. Ah, ok. que no caso é cacofônica para você, É, né, Tatiana? Pode ah, ser. é. Aqui, em seguida, no início, há 3 ou 4 anos, começou a mania da faca. Havia motoristas que contavam ter discutido com algum jovem em um scooter que estava sendo agressivo no trânsito, de terem descido do carro após o enésimo insulto, mas de se virem diante do brilho de uma lâmina pronta para uso. E tem ainda uma última versão aqui. No início, há 3 ou 4 anos, começou a mania da faca. Havia motoristas que contavam ter discutido com algum jovem de moto que se comportava de maneira arrogante no trânsito, de terem saído do carro após o enésimo insulto, mas de se depararem com o brilho de uma lâmina pronta para o uso. Bom, então a gente já tem um comentário aqui da moda, né, de Tatiana, do Dadá. Alguma... Gente. Pode falar, Suzy. Não, era isso, era se tem alguma questão aqui que... Alguma outra coisa que chama atenção de diferença ou até de semelhança, né, entre essas versões? Alguma coisa que fica faltando para vocês? Não sei. O de Solo falou, esse uso que contaram na primeira tradução. O que te desagradou ou agradou? Não entendi. No, foi uma escolha verbal diferente, né? Não usou imperfeito, aí decidiu usar o pretérito perfeito, né? É uma escolha diferente para o texto, um significado diferente. Porque não dá essa noção da frequência, talvez, né? Ai, É,
Sim, dar uma ideia de que realmente isso aconteceu uma vez, talvez, isso, né? exatamente. E não várias vezes. Ok. A Tatiana falou enésimo. Me pergunto, acho que sim, né? Desculpa. Me pergunto que número a gente usa aqui no Brasil. Acho que a gente usa outro número, vigésimo, milésimo. É, pois é, eu acho que aqui não, é realmente um sentido só de muitas vezes, né? Ou seja, várias vezes aconteceu esse insulto, daí num determinado número lá, né, de vezes, muitas vezes, teve essa solução de descer do carro, de sair do carro, né? Não sei dizer, pode ser talvez milésima vez, né? Eu acho que quando a gente quer exagerar, a gente dá essa ideia de milésimo. Uhum. Sim, eu acho que sim, mas eu ainda estou me perguntando, porque só vem na hora, né, que a gente está falando. Mas eu acho, no meu vocabulário, eu uso enésimo. Não sei, aí depende do vocabulário de cada um também. Não, enésimo, obviamente existe, mas quando a gente conversa, você usaria esse enésimo? Eu uso, eu uso. Mas é É, que eu sou muito mais elevado. você. Pode ser isso. Eu penso que as duas soluções aí podem ser, até pensando na característica do texto, né? Ele é um texto que flerta um pouco com essa coloquialidade que a gente associa à crônica, talvez até um texto jornalístico não tão sério. É, E então ele pode se permitir alguma coloquialidade, mas ele também tem características do registro escrito, né? De uma norma, podemos dizer assim, que permitem, por exemplo, o uso do enésimo, que eu entendo, eu não falo, eu pessoalmente, né? Eu não falo, mas eu já vi várias vezes escrito com essa ideia de enésima vez, no sentido de uma milésima vez ou de várias vezes, né? Então, acho que funciona também, né? A E aí, Maria Lisa diz que também usa e a Ju também eu usa. fiquei na dúvida, Gesualdo, se você acha que é requintada para o texto ou se é bom esse requinte para o texto. O cintilar, desculpa, eu li e não falei. Está perguntando para mim, Suzy? Isso. Porque Sim, a minha sensação é que seja um pouco requintada está pela fora. minha competência em português, né? Eu acho que fica um pouco fora do padrão do texto, me parece, né? Essa é a sensação que eu tenho, apenas. Todos colocaram brilho só aqui. E alguma coisa nessa última versão, que como ficou separada, acaba Suzy, pode baixar um compara pouquinho menos, só para eu tá? poder ver o parágrafo inteiro? Isso, obrigado. Aqui. Isso. Essa também colocou brilho, né? É, E eu acho que todas colocaram essa ideia do enésimo, né? Enésimo insulto. é, Uma coisa que eu queria destacar é até saber de vocês em relação a isso. É uma coisa que a gente também discutiu, né, Suzy, do prepotente, né? é, Cada pessoa, né, para caracterizar esse jovem, esse rapaz, né, que está criando uma situação agressiva, né, no trânsito, adotou teve soluções variadas aí, né? Então a gente tem valentão, se faziam de valentões, alguém que era arrogante, alguém arrogante. que era agressivo e na última Na acho que última é era arrogante de também. maneira arrogante, né? E Gisvaldo falou prepotente, acho que funciona bem em valentão, né? E tem essa ideia realmente de uma postura, né? Eu acho que o valentão tem justamente essa postura de desafiadora, talvez, né?
E também tem uma outra variação importante ali, né? Que é eh, a questão verbal, né? Ali nessa escolha que a gente ficou em dúvida, né? Se ele se fazia de valentão, ele era valentão, ele se colocava como valentão, não? Como que soa bem. Eu não sei vocês, mas em português eu acho que quando você fala que alguém se fazia de valentão, dá uma ideia de que ele não é valentão de verdade. Ele só está fingindo que ele é, né? Então a gente tem que ter soluções variadas também. Ele era um valentão, eles se faziam de valentões, e ele era arrogante, ele estava sendo agressivo. E o último, como que é? É isso, Ela foi arrogante, deixa eu ver aqui. Se se comportava comportava. Uhum. arrogante. Enfatiza isso no comportamento, né? Eu achei excelente essa análise, Daniel e Suzy, porque realmente para o italiano, fare il prepotente é uma outra coisa, né? Gesualdo poderia dizer, o que que você pensa quando alguém fala que faceva il prepotente? Fare il prepotente pode ser pensado como un'attitudine da pessoa, mesmo que a pessoa não tenha condições de ter essa atitude, né? Por questões físicas, né? Questões assim. Mas se fazer de valentão pode ser, pode funcionar, porque essa agressividade pode ser uma atitude que não corresponde à capacidade da pessoa, né? Realmente de conseguir obter o que ela quer, né? Ter espaço no trânsito, se mostrar forte, assim, né? A Só minha... fazer um comentário Sim, desculpa, quem estava falando? pode, Desculpa, pode não queria falar. cortar. Não, só ia falar uma coisa assim na questão do registro, né? Na escolha de algumas pessoas que acabam elevando um pouco o registro, e isso está muito ligado ao uso dos verbos, inclusive, né? A gente discutiu um pouco isso no encontro passado, né? Que quando a gente, sobretudo com construções, né? Haver fato, haver litigato, aí a tendência a usar, né? Tinha feito, não sei o quê, uma coisa assim, que eu vejo que se mantém, né? É, sobretudo no segundo texto ali, que a pessoa escolheu delinquentes, né? A escolha dos registros verbais, eu acho que elevou um pouco o tom do texto, né? Como é uma crônica, eu acho que eu acho, né? Mantém aquela ideia de que a gente possa manter sempre um registro mais próximo da oralidade, né? Então, quando a gente escolhe, por exemplo, encontraram, contaram, alguém que usou contaram, não está no mesmo texto aqui, né? Aí muda um pouco, eu acho, também E também o uso de cintilar ali naquele texto, achei que elevou um pouco mais o registro. Mas teve algumas outras em alguns momentos que eu fui notando, assim. Mas era só isso. Não, interessante, né? Em português realmente já dá um... Tem muito a ver com o registro, né? Porque a gente, claro, se for pegar a norma padrão, tem todo um esquema de uso do pretérito perfeito, do mais que perfeito, mas na prática, no português brasileiro, né, a gente usa de outra maneira. E, e inclusive o imperfeito também, né? A gente também usa de outra maneira em relação ao italiano. Então, acho que é uma preocupação sempre, né, para a gente ter durante a tradução. E eu acho que qualquer língua, assim, de uma morfologia verbal muito complexa, né? A gente está falando aqui do italiano, mas isso serve para outras línguas, né? Francês, no meu caso, latim, enfim, outras línguas com uma morfologia verbal bem variada, podemos dizer assim, nem sempre funciona só, né? Escolher mais ou menos o equivalente aparente, podemos dizer assim, no português, né? Acho que é importante ver como que funciona e, inclusive, pensando que nem a Erika falou, né? No registro. Legal. Acho que a Tatiana queria falar alguma coisa. Eu ainda não fiquei satisfeita com a resposta do Gesualdo. É porque você estava falando, Daniel, uma coisa que a gente aprende aqui quando
por exemplo, nas profissões em italiano, né? File professora, file muratore, que para a gente não chega a ser completamente a mesma coisa, que é professor ou que desenvolve a função de. Como é que soa para vocês? Eu queria perguntar isso para quem é italiano mesmo. Tatiana, você está falando do uso do verbo fare nesse caso, só Sim, que a profissão, tudo bem, a profissão, mas aqui a gente está falando da questão de fare il prepotente, né? sim, sim. Que é ambíguo, pode ser uma pessoa que tem condições de fazer isso, uma pessoa que tem essa atitude mesmo não tendo condições de ser, né? Mas, então, fica ambíguo. Depois, no resto do texto, você entende, ele saca uma lama e uma faca, então você entende que essa pessoa é efetivamente perigosa. Sim. Então, Então é, ficou para vocês também fica ambíguo como para nós. sim, pode ficar um pouco ambíguo, sim, Beleza, claro. beleza. É. Olha só, mas só acrescentando, a pessoa que fez ali, a pessoa que era um valentão no trânsito, eu acho que resgatou bem a ideia de faro e prepotente, porque dá uma ideia assim que está encenando, né? Mas só naqueles momentos, por exemplo, era um valentão no trânsito. Pode ser que na vida, né, não seja. Aqui eu acho que a pessoa manteve bem essa ambiguidade, né? Naquele momento especificamente, ela era um valentão, porque, mas aí você veja que ela usou recursos de fora da expressão, né? Era um valentão no trânsito, né? Então fez uma marcação que eu acho que muita gente fez, né? Faziam de valentões no trânsito, era arrogante no trânsito, então eu acho que complementa, né? A escolha do era um valentão ali, né? Enfim. Agora tem outro que fez, estava sendo agressivo, aí o outro era arrogante. Qual que foi a última? Eu não lembro também. Se comportar, isso. Se comportava de maneira arrogante. Aqui eu já acho que esticou muito, né? Acho que era arrogante, já estava, né? Mas se comportava também está fazendo menção ao comportamento, então é uma solução também. Mas eu acho que, como tem esse complemento, né, especificamente no trânsito, eu acho que matiza a expressão do italiano. Não sei, é minha impressão, né? Vamos Tá sem seguir para microfone, Daniel. Ah, desculpa. Eu ia perguntar o que você acha da gente ir para o próximo, só por causa do tempo, porque a tempo. realmente a gente podia ficar até não aguentar mais aqui nesse parágrafo, mas infelizmente não dá. E Alguém quer vai ler? fazer. Desculpe, Daniel. Eu posso ler o italiano se quiser. Ok. Eh, Poi cominciarono a moltiplicarsi i pestaggi tra ragazzini, spesso nei centri commerciali, nelle discoteche, davanti ai pub. Una vittima, un quindicenne finito a Niguarda con le fratture del setto nasale e della mandibola, spiegò che una specie di piccolo boss gli aveva detto: Tu mi hai guardato male. No, assolutamente, aveva risposto, prima di trovarsi circondato e pestato come in una scena da film. Obrigado. Acho que a gente pode começar, né? E que você tá sempre de lado, né? Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro, Começar né? com... Dar um tempinho. Alguém quer ler? Então, vou começar. Depois, começaram a se multiplicar as agressões entre garotos, frequentemente em centros comerciais, nas discotecas, em frente às pubs. Uma vítima, um jovem de 15 anos que acabou no Niguarda com fraturas no septo nasal e na mandíbula, explicou que uma espécie de pequeno chefe lhe havia dito: Você me olhou mal. Não, absolutamente não. Respondeu, antes de se encontrar cercado e espancado como em uma cena de filme. Deixa eu mudar. Pode descer um pouquinho, Suzy? Como? Pode descer um pouquinho? Ah, desculpa, porque para mim dá... parece que está visível. Oh,
Não, estou no primeiro parágrafo ainda. Desculpa. Não tem problema. Eu posso ler o próximo. Então, as agressões entre os rapazes começaram a se multiplicar, muitas vezes nos centros comerciais, nas discotecas, em frente aos bares. Uma vítima, um menino de 15 anos, que acabou em guarda com as fraturas do septo nasal e da mandíbula, explicou que uma espécie de pequeno líder lhe tinha dito: "Você me olhou errado." "Não, absolutamente." Ele respondeu, antes de se encontrar cercado e espancado com uma cena de filme. O próximo. Em seguida, começaram a se multiplicar as agressões entre os jovens, normalmente nos centros comerciais, nas boates, em frente aos bares. Uma vítima, um garoto de 15 anos que acabou no hospital de guarda com fraturas do septo nasal e da mandíbula, explicou que uma espécie de chefinho tinha lhe dito: "Você me olhou feio." "Não, de jeito nenhum", respondeu antes de se ver cercado e espancado como em uma cena de filme. Posso ler o próximo? Em seguida, começaram a se multiplicar os socos entre jovens, muitas vezes nos centros comerciais, nas casas noturnas e em frente aos bares. Uma vítima de 15 anos, que acabou no hospital de guarda com fraturas no septo nasal e na mandíbula, explicou que uma espécie de líder de gangue lhe havia dito: "Você não me olhou direito." "Não, nada disso", respondeu-lhe antes de ser cercado e apanhar como numa cena de filme. E, por fim, depois começaram a se multiplicar as pancadarias entre adolescentes, muitas vezes em shoppings, discotecas, em frente a bares. Uma vítima, um garoto de 15 anos que acabou no guarda com fraturas no septo nasal e na mandíbula, explicou que uma espécie de mini-chefe do crime lhe disse: "Você me olhou feio." "Não, de jeito nenhum", respondeu ele, antes de se encontrar cercado e espancado como numa cena de filme. Tinha um comentário aqui dizendo que era bom especificar, né, o hospital. Então, tem duas versões aqui em que tá, que foi uma discussão que a gente teve, né, Daniel? Se estava claro, já que ele chegava, machucado, ou se seria necessário especificar. Isso, né, a Suzy que me chamou a atenção para isso, inclusive, né, obrigado. Na ignorância, eu só pensei que era porque eu verifiquei que é um bairro também, né, e um distrito, enfim, em Milão. Eu pensei que estava falando do Niguarda, bairro, local, né, e não do hospital. E daí realmente faz muito mais sentido, na minha opinião, um hospital. A gente pode marcar, claro, que nem eu acho que é a quarta versão ali, né, nesse arquivo, acabou no Niguarda. Também ainda dá uma ideia, né, porque a gente fala, por exemplo, aqui em Jequié, né, a cidade onde eu moro, né, tem um grande hospital, que é o Prado Valadares. E quando as pessoas falam, acabou no Prado Valadares, né? Que não é uma pessoa, a casa de alguém, uma rua, qualquer coisa do tipo. É o hospital, tá implicado aí, né? Mas, claro, se você conhece esse contexto. Então, outra solução, que nem o Gesualdo apontou, é colocar o hospital para quem não conhece, né? Não sabe dessa informação muito específica, talvez, né? Saber disso. Ele, inclusive, agora acabou de comentar outra coisa, né? Chefinho dá essa ideia de jovem que se considera já um chefe de alguma coisa, mas não é de verdade. É só um bulo. Mas fica já muito marcado, talvez. Marcado em que sentido? Não sei se eu entendi. Marcado. Che pode dare un po' un'idea di ridicolo, talvez, che non è idea che tem no texto do autor do Colaprico, é. Mas achei interessante essa ideia de chefinho, porque a atitude desses jovens, menores de idade, às vezes, né, agressiva, essas poses de filmes que eles têm, né, pode ser um pouco ridícula, né, ao olhar dos adultos, né, apesar que eles podem fazer coisas bem sérias, bem graves, né. Eu E eu queria, acho que eu tenho. Desculpa, pode falar, Francisco. não, queria comentar sobre o chefinho. O chefinho, eu acho que fica uma coisa
meio desenho animado, meio Disney, né? Sempre tem o chefinho, né? Talvez colocar o chefete ou alguma coisa assim que é mais pejorativo, isso que eu queria comentar, tá? Eu também queria fazer um comentário. Eu fiquei na dúvida quando eu estava traduzindo esse pedaço se eu colocava um complemento ou não, porque quando você fala de um boss em italiano, você automaticamente associa com a máfia. E eu não conheço no português nenhuma palavra que faça essa associação direta. Então, deixar só chefe, pode, a pessoa que está lendo e que não tem conhecimento do contexto italiano, talvez pense no chefe, patrão, né? Chefe hierárquico, né? De uma empresa, alguma coisa assim. Eu acho que deixar sem especificar. Chefinho eu também acho que deixa infantilizado. Mas eu acho que deixar só chefe ou chefinho de maneira geral, sem especificar que tem uma correlação com o crime organizado de alguma maneira, né? Porque no fim das contas a máfia é isso, né? Uma organização criminosa, é, muito bem organizada, diga-se de passagem. É, eu acho que deixa, que muda um pouquinho o sentido do texto original, assim. Legal, Mona Lisa. Pode falar, Suzy. Nossa, ia ver qual era a versão na última, né? O que é que ficou Eu na não lembro última mais. versão. Você leu, mas misturou tudo Pequeno já. Chefe. Ah, Pequeno Chefe. Uhum. É, o Jô deu essa ideia do líder da gangue, e eu diria, né, eu só ia falar da Mona Lisa, a palavra que a gente tem associado à máfia é mafioso, mas daí não quer dizer necessariamente o líder, né? Inclusive nem quer dizer necessariamente alguém que está numa máfia, pode ser só alguém que se comporta como se estivesse, né? Então, não sei se seria, realmente não tem um termo específico, né, que nem você falou. É, E realmente é uma questão que surge nesse texto e em outros, né? Já apareceu essa palavra antes, né? Na oficina. E, Mona Lisa, mas acho que líder também, se não se especifica de gangue, também pode cair na mesma questão. Pode parecer um empreendedor, né? Só alguma coisa do tipo. É. Desculpa, eu pulei o comentário disso. Da Érica também, né? Se usa muito líder também. Gesualdo, Capobanda deveria ser o italiano não marcado, mas boss é o que se usa normalmente pela presença forte das organizações criminais de todo um imaginário. Tatiana falou agora, né? Líderzinho também seria desenho animado, Francisco? O que você acha, Francisco? Acho que, Francisco, Acho que ele acho que ele deu uma saída. Não, voltou. está sem microfone, Francisco. Eu fechei porque estava pipocando aqui. Ficou melhor depois que eu fechei. O que que você perguntou, Daniel? É que a Tatiana fez uma pergunta para você no chat, se líderzinho também seria de desenho animado. Aí eu acho que líderzinho nem existe, né? Líderzinho. Eu estava aqui pensando, né? Eu pensei em mandão, uma coisa assim, né? E estava até procurando uns sinônimos aqui para ver se eu achava alguma coisa, né? Porque O que eu Piccolo descobri. Boss seria um chefe menor, né? Não sei, alguma coisa assim. Ele Difícil. não é alguém rico que está lá, né, chefe maior da organização, É, com certeza não é. É, é um chefe, é um líder, né, de um local, talvez. Né? Eu O que acho eu que ia. ele quer dizer com o Piccolo Boss é simplesmente que ele estava agindo como se ele fosse um boss, mas ele era um adolescente. Eu acho que tem mais a ver, o Piccolo tem mais a ver com a idade do que com a posição hierárquica dele dentro de uma eventual organização. não acredito que tenha a ver com. Não tem. Isso me parece, o Piccolo me parece um adjetivo para boss, simplesmente não me parece que seja alguma coisa relativa à idade, porque a idade já está determinada desde o início do texto, então eu acho que
não caberia aí reforçar esse tipo de coisa. É um mandãozinho local, é uma coisa assim, que, né, sabe? É o chefete da gangue, eu acho que é por aí. É difícil, não sei, também não sei como resolveria. Só tô falando coisa que me vem na cabeça, assim. Não, mas faz parte. E a Erika ressaltou, é depreciativo, talvez, né? E realmente tem essa ideia, né? De novo, do que a gente viu agora no primeiro parágrafo, né? Com o valentão. Essa pessoa é valentona, né? É uma pessoa valentona mesmo ou não? Ela só está se comportando, ela está se fazendo. E eu acho que o texto brinca com isso, né? Porque, de novo, são pessoas jovens que estão querendo entrar querendo realmente assumir essa postura agressiva, o que vai se construindo, né, ao longo do texto. E ele, inclusive, termina, né, o texto ressaltando que, na verdade, essa atitude é assumida até por filhinhos e papai, né? Então, é realmente esse comportamento, né? Por isso que, inclusive, está ali, né, uma espécie, né? Uma espécie de piccolo boss. Ou seja, talvez nem seja um piccolo boss, né, de verdade. Então, talvez tenha essa ideia de algo que está tentando ser, né? Tem aqui mais um comentário, né? E não podemos manter boys, tem outro significado em português? O que é que vocês acham? Eu acho que fica esquisito. Pequeno boss, uma espécie de pequeno boss, fica estranho. Não tem outro significado em português, porém, não sei, minha opinião. Eu acho que não é usado, né? A Erika até falou ali, né? Não é usual. Né? E mais, gente, nesse parágrafo, o que que chama a atenção de vocês também? E não só escolhas lexicais, né? Às vezes até de sintaxe, escolhas sintáticas. Vejo que, né, se a gente comparar só do que a gente viu até agora, os textos, né? As escolhas de ordem, né, das frases variaram bastante até em alguns casos. E ali no primeiro parágrafo eu acabei não comentando isso, né, mas acontece. E eu acho que aqui também tem algumas leves variações, né, também, enfim. Chama atenção como resolveram o tu mi hai guardato male, né? Eu gostei bastante de você me olhou feio. Achei que foi a melhor solução. Concordo que é uma melhor solução. E a resposta também teve variações, né? Não absolutamente, não de jeito nenhum, não nada disso. Qual que é a última, Suzy? Não, absolutamente não. Isso. Então, que oscilam, né? Essas respostas eu acho que oscilam entre o registro um pouquinho mais formal e talvez um mais informal. Eu estava pensando nisso, nessa resposta aí. Eu acho que se a gente quer manter um coloquial, eu acho que o melhor seria o não de jeito nenhum. Mas a dupla negação em português a gente não usa, né? Então eu deixaria só de jeito nenhum, porque é um diálogo isso, né? Tá? É do terceiro aqui, do segundo, né? Tá? Eu acho que realmente. E duas pessoas, né, adotaram essa solução, não de jeito nenhum. Uhum. O de Soto falou: eu não sei se o garoto falaria em italiano no assolutamente. Para você é muito formal também, no italiano? É pro Gesualdo, né? Isso. Eu acho que não, a linguagem diária entre jovens não absolutamente não funciona, que é o jornalista que não pretende fazer uma mimese, né, na linguagem dos jovens, só mostrar o que acontece, qual é a dinâmica. A pessoa fala, eu não olhei para você, mas ele vai com tudo mesmo assim. Isso é importante, não é importante ripropor a linguagem, né? Apesar que depois eles, mais para frente, ele faz um pouco uma mimese, depois que fala da criminalidade organizada, ele usa um termo que já dá para entender que ele continua
nessa dinâmica, nessa lógica, nessa linguagem. Podem me seguir? Ainda. Alguém tem algum outro comentário sobre esse trecho, antes da gente seguir? Mas esse aqui é um pouquinho mais longo. Vamos. Será que não é melhor mostrar o italiano no outro? Talvez dê para Não, mostrar mais texto. Ah, Tá. Não dá para ficar na mesma página. mas alguém quer ler o texto italiano? Io posso? Sim. Milano conosce da sempre la violenza dei gangster e la violenza dei terroristi. Ha conosciuto per prima in Italia le risse e le coltellate delle bande dei Latin King ecuadoriani e dei comando peruviani. Ha ospitato nelle pieghe delle sue periferie faide cruente. Ha dovuto fare i conti con Cosa Nostra e con l''ndrangheta, con i loro boss e killer. Ma negli ultimi tempi si trova davanti una sorta di marasma. La scena dell'ultimo omicidio ad Assago è esemplare. Quello che morirà si solleva la maglietta e dice spara. E dopo il colpo in aria insiste no, sparami addosso. Chissà se è stupito, immagino che sia, nei suoi ultimi istanti di vita, che la sua sfida fosse stata accettata. Perché oggi, stando a quanto dicono tutti, dai poliziotti ai sociologi, molti ragazzi intendono la quotidianità come una serie di agguati. Obrigado. Sì, acho che non seja stupido, ma stupito. Stupito, sì. E ali na metade do parágrafo para baixo, o italiano. Na... Eu acho que na transformação do PDF para o Word, teve, inclusive, mais embaixo vai ter uma questão de professionisti, que uma tradução veio como professor, porque na versão em italiano estava escrito professori. Acho que nessa mudança aí. Não tinha percebido. Bom, Tá. alguém quer ler? Quer ler? Tá. Eu posso. Milão conhece desde sempre a violência das máfias e a violência dos terroristas. Ela foi a primeira na Itália a conhecer as rixas e lutas afacadas das gangues equatorianas Latin King e dos comandos peruanos. Ela hospedou nos emaranhados de suas periferias rivalidades sangrentas. Ela tinha que lidar com a Cosa Nostra e a 'Ndrangheta, máfia mais poderosa da Itália hoje, com seus poderosos chefões e assassinos. Mas nos últimos tempos está diante de uma espécie de marasmo. A cena do último assassinato em Assago é exemplar. Aquele que morrerá levanta a camisa e diz: atire. E depois do tiro no ar, ele insiste: não, atire em mim. Quem sabe se ele foi estúpido nos seus últimos momentos de vida em que seu desafio foi aceito, porque hoje, segundo o que todos dizem, da polícia aos sociólogos, muitos jovens entendem o cotidiano como uma série de emboscadas. Alguém quer ler o próximo? Eu posso ler, então. Milão conhece a violência desde sempre. A violência dos gangsters e a violência dos terroristas. Foi a primeira na Itália a conhecer as brigas e facadas das gangues dos Latin King equatorianos e dos comandos peruanos. Abrigou nas entranhas de sua periferia rivalidades sangrentas. Teve que acertar as contras com a Cosa Nostra e com a 'Ndrangheta, com seus líderes e assassinos, mas nos últimos tempos se encontra diante de uma espécie de caos. A cena do último homicídio em Assago é exemplar. O que vai morrer levanta a camiseta e diz: atire. E depois do tiro para o alto, insiste: não, atire em mim. Quiçá se ele se espantou nos seus últimos instantes de vida por ter seu desafio aceito.
Porque hoje, como estão dizendo por aí, dos policiais aos sociólogos, muitos jovens estão vendo a vida como uma série de emboscadas. Milan sabe desde sempre o que é a violência dos gangsters e a violência dos terroristas. Soube em primeira mão, na Itália, o que são as porradas e as facadas dos bandos de latiquinha equatorianos e dos comandos peruanos. Presenciou nos recônditos de sua periferia disputas sangrentas. Acertou as contas com a Cosa Nostra e a 'Ndrangheta, com seus chefes e assassinos. Contudo, nos últimos tempos, acha-se em meio a uma bagunça. O caso do último homicídio em Assago é exemplar. Quem vai morrer levanta a camiseta e diz: atira. Depois do tiro para o céu, insiste: não, atira em mim. Talvez tenha se espantado nos seus últimos instantes de vida por sua provocação ter sido aceita. Porque hoje, como parece dizerem todos, de guardas a sociólogos, muitos rapazes veem o cotidiano como uma espécie de cilada. Ciladas. E vou ler esse último. Milão sempre conheceu a violência dos gangsters e a violência dos terroristas. Foi a primeira na Itália a conhecer as rixas e as facadas das gangues dos Latin King equatorianos e dos comandos, né, acho que faltam mais, peruanos. Acolheu nas dobras de suas periferias vendetas sangrentas. Teve que lidar com a Cosa Nostra e com a meu Deus, esse trava. Pode falar, Suzy. Ndrangheta, É, com seus chefes e assassinos. Mas nos últimos tempos se depara com uma espécie de caos. A cena do último homicídio em Assago é exemplar. O cara que vai morrer levanta a camiseta e diz: atira. E depois do tiro para o ar, insiste: não, atira em mim. Quem sabe se ele se surpreendeu em seus últimos instantes de vida e seu desafio tenha sido aceito. Porque hoje, pelo que todos dizem, de policiais e sociólogos, muitos jovens entendem a vida cotidiana como uma série de emboscadas. E o último, só para ler. Milão sempre conheceu a violência dos gangsters e a violência dos terroristas. Foi a primeira na Itália a conhecer as brigas e as facadas das gangues do Latino equatorianos e dos comando peruanos. Acolheu nas dobras de suas periferias faidas sangrentas. Teve que lidar com a Cosa Nostra e com a 'Ndrangheta, com seus chefes e assassinos, mas nos últimos tempos encontra-se diante de uma espécie de caos. A cena do último homicídio em Assago é exemplar. Aquele que morrerá levanta a camiseta e diz: atira. E após o tiro para o alto insiste: não, atira em mim. Quem sabe se ele se surpreendeu esses últimos instantes de vida que seu desafio fosse aceito. Porque hoje, segundo dizem todos, desde os policiais até os sociólogos, muitos jovens entendem a vida cotidiana como uma série de emboscadas. Ó, o Disval já comentou, além da origem, que eu não sabia, né? A origem grega, né? Do nome da organização. Achei interessante isso. E também falou, acho que manter gangsters faz sentido, é um termo aceito e reconhecível, né? Em português, né? Até por causa de muito filme, né? Sobre o assunto, realmente a gente reconhece esse termo. Gente, o que mais que chamou a atenção de vocês de imediato? Alguma escolha lexical, alguma frase? Sim, a palavra faidas que está sublinhada ali. Eu fiquei pensando porque não conheço. Mas eu gostei da escolha nas dobras de suas periferias. Alguma outra pessoa fez diferente também que eu queria comentar ali, que eu achei bonito também. Cadê? Foram várias soluções diversas, mas eu gostei dessa nas dobras da sua periferia. Cadê a outra? Ai, gente, Acho que não tô mais achando alguém mais. fez. É que tá. Tem a Emaranhado, última ali, Ah, né? A última emaranhados da tem. periferia. Ah, entranhas da periferia.
Legal, muito bom. É o último que colocou Dobras também, Recônditos da né? periferia. Nas dobras também. E eu queria destacar uma coisa e até perguntar para a Tatiana que me fugiu agora o termo. Da tua oficina do ano passado, como que é o nome desse procedimento de tradução que, por exemplo, a primeira versão, né, pegou e explicou o que é a organização, né? Máfia mais poderosa da Itália hoje. Qual que é o nome desse procedimento, Tatiana? Não lembro É agora. quando você explica, dilui uma explicação, é isso? A explicação diluída? Não é nem diluída, né? Que não tem, né, essa explicação, só inclusive as É outras. um acréscimo, não? Isso, é uma espécie de acréscimo. Mas tinha um nome para esse procedimento, não tinha? Eu acho que é É, acréscimo mesmo, não? eu acho que é uma. É porque, de qualquer forma, é uma explicação. Tem um deles que chama de explicação diluída. Tinha um exemplo que era Manto o Vale, né, porque você já explicou num aposto ali. Diluído no texto, está diluído porque não está no rodapé. Ah, entendi. Realmente, né? Não foi colocado no rodapé, tá ali como aposto. Bem isso. Então essa pessoa, né, resolveu. Acho que é a única pessoa que fez isso nas versões, que colocou, né, uma explicação. Talvez justamente porque, né, a Cosa Nostra é mais conhecida, as que são mencionadas antes, né, as organizações equatorianas e peruanas, elas não têm essa explicação, talvez por ser um pouquinho mais, imagino, né, para nós brasileiros, dá para entender melhor essa ideia de um comando, né? O que seria um comando? Tem essa mesma palavra em português, inclusive é de origem portuguesa. Inclusive, a gente tem o Comando Vermelho aqui no Brasil. Exatamente. A gente associa já de imediato, né? E mais alguma coisa, gente, chama a atenção de vocês? É só o A uso de última, atira e desculpem, gente. Né? A sim. maior parte das pessoas escolheu atira, que eu acho que traduz melhor do que atire. Mas eu fiquei pensando se atire não tinha a ver. Por exemplo, aqui na Bahia eu vejo que as pessoas usam muito mais corretamente. Deve ter sido a Suzy, então. É isso, eu não tenho como me esconder aqui, porque Não é nem questão de ser corretamente, né? É uma avaliação regional mesmo, né? No uso imperativo. A gente discutiu isso. Sim, sim. Aham. Não, porque em São É, Paulo a gente sempre diria atira, não tem jeito. Eu também. Aqui eu pensei, quando a gente estava fazendo a leitura, eu pensei, aqui vai ficar bem claro a origem das pessoas. é, aqui é um registro de rua também, né? Cuidado, porque tem que pensar nesse sentido também. O que se usa mais no cotidiano, na rua, nesse contexto. Aqui, não sei se vocês procuraram esse fato de Assago, né? Foi um jovem de 19 anos que foi morto foi uma briga. Ele tinha um pouco a atitude de chefe, mas foi uma briga que se chama em italiano futili mutili, por besteiras, né? Questões ligadas a questões de relações, né? Com mulheres, coisas jovens, né? E o cara que atirou era um guarda, assim, que tinha uma arma oficialmente no trabalho dele, que usou. Ao começo ele atirou para cima e depois o cara provocou ele e ele atirou. Então foi uma situação todos filhos de operários, né, da classe popular, né? Então efetivamente foi um contexto periférico, marginal nesse sentido. mas eu acho que aí a questão aqui não é muito essa, se é periférico ou não, é mais regional mesmo. Aí todo mundo vai falar Tire e no Sudeste vai falar. Hum, Sim, esse elemento é forte aqui, efetivamente. Você vê que tem uma questão aí que é interessante em relação à Itália, provavelmente, como a gente pode dar uma versão, né, de um texto desse tipo,
Eu não sei bem como falaria, sinceramente, porque com português escolar, assim, da escola que você estuda, falaria attire, né? Mas eu sempre ouvi, quando eu morava em São Paulo, algo que colocaria, né, um attira aí, né, diretamente. Então, é um conflito entre os agentes, né, de formação da nossa língua, né? Qual pesa mais, efetivamente? E aí eu fiquei observando também que a Alessa, que é italiana, ela traduziu como Atira também. Não, também, já que a gente está entregando aí as identidades, né? Realmente também me chamou a atenção isso. Porque no caso brasileiro, né, tem essa variação, justamente porque eu coloquei a tira, porque na região sul é muito mais comum o imperfeito, o imperativo seguindo segunda pessoa, né? Mas aqui no contexto baiano, realmente, né? Que é o caso que a gente conversou, né, Suzy? A Suzy acha esquisito falar no dia a dia e várias pessoas aqui realmente não falariam a tira, né? Então, e isso é uma coisa interessante para discutir esse texto e qualquer outro, né? Tem várias pessoas aí em tradução falam, né? O que que é traduzir para o Brasil todo? O que que significa isso, né? A escolha da maior parte das pessoas adotar uma norma padrão, mas de onde que vem essa norma padrão, né? Então, acho que nesses detalhezinhos que surge esse tipo de debate. Hoje essa questão do padrão, acho que realmente foi um pouco. Hoje tem padrões hoje, não tem mais o padrão. A gente tem que aceitar isso, acho. Sim, Posso só fazer um comentário, porque me claro, lembrei, eu dei aula na periferia de São Paulo, então tem uma gíria e um modo de falar, né, na escola em São Paulo, que obviamente ninguém, em São Paulo, em modo geral, ninguém usa um imperativo correto, né, usa-se um imperativo que seria informal, né, para a Itália. E aqui me surpreende muito quando eu vejo os jovens, os nossos alunos, falando todo o subjuntivo certinho, é, todo o imperativo de forma certinha, né? Isso é muito, mesmo assim, das várias classes sociais, aí não tem muito, assim, porque vem os meninos mais da periferia e vem os meninos mais aqui dos bairros e todos falam o imperativo correto, assim, então isso sempre muito chamou muita atenção, né, na hora de pensar essa questão né, como em São Paulo está muito ligado a um discurso da periferia, assim, com uma gramática que às vezes é considerada fora do padrão, né? E que isso vem, inclusive, para retratar personagens da periferia, e como aqui em Salvador seria justamente o contrário, assim, não sei se o contrário, mas que seria difícil dizer que né, por essa forma de falar, que é da periferia ou não. Em São Paulo é muito marcado, né? Então tem essa diferença que eu acho que é interessante pensar a partir desse termo, né? Não sei. No italiano è impensabile usare o presente, spari, não tem nada a ver. Em italiano tem que usar spara mesmo. Porque tem essa diferença com os verbos da primeira conjugação bem forte, né? Então, aqui é diferente, com certeza, aqui no Brasil. Dependendo do lugar, como vocês falam. mais gente que chama a atenção de vocês esse trecho, que vocês queriam comentar, talvez, né, quem não tenha enviado eh, alguma versão, né, Ah, pensando agora na versão, o que que faria talvez todos. diferente? Eu queria falar sobre uma palavra, a palavra agguati, né? Eu, começo, tinha pensado assaltos, mas, na verdade, emboscadas acho que é a solução melhor, efetivamente. Isso que eu pedi, Suzy, para ver o último, não lembro. Embascadas. Emboscadas. A maioria escolheu emboscadas, e tem uma solução de ciladas. Eu acho que tem realmente essa ideia de uma armadilha, né? Realmente. Que mais que eu ia comentar? Eu acho que o que eu ia pedir é mostrar um pouquinho mais o começo do parágrafo, voltar ali.
Ah, não, acho que já dá para ver aí. Não, não, desculpa, eu me enganei. Não é tão no começo. Um termo que variou e... Não, é para baixo mesmo, desculpa, Suzy. É que eu pensei que ia no começo, é aí mesmo. E que tem... Não estou achando o italiano. Marasmo, né? A gente até discutiu isso também, Suzy. E que algumas soluções variaram aí, né? Marasmo, caos, bagunça, caos, e a última foi? Último, Deixa eu um pouquinho mais para cima. caos também. Caos, né? Porque tem essa ambiguidade, mas a princípio, né, considerando o contexto aí, eu diria que é bagunça, né? O caos, né? Uma situação de desordem. E mais? Suzy, alguma coisa? Acho que não. Gente, mais alguma coisa? Só pensando no tempo, né? Por isso que... Eu posso passar para o próximo? Acho que sim. Uhum. Isso é menorzinho. Aqui Pode ler tem pra coisas gente? interessantes. Lê. Alguém quer ler ou... Eu posso ler de novo se quiser. Sim? Obrigado. E quello che conta è la sfida, non arretrare, non abbassare gli occhi. Leonardo Sciascia parlava del rischio di sicilianizzazione dell'Italia, ma oggi questi teppisti New Age non copiano la lungimiranza crudele della mafia, la ferocia tribale e selettiva dell''ndrangheta, ma credo che sia imitano la bassa macelleria della camorra campana. Alguém quer ler Obrigado. em português? Eu posso ler isso primeiro. E o que importa é o desafio. Não recuar, não abaixar os olhos. Leonardo Chacha, né? Não, como que é? Você precisa- Sim. Isso. Falava do risco de sicilianização da Itália, em português fica mais difícil. Então. Mas hoje, esses bandidos na nova era não copiam a previsão e perspicácia cruel da máfia, a ferocidade tribal e seletiva da Ndrangheta, mas imitam o menor, acho que o menor açougueiro, da badalada camorra. Quem pode ler o próximo? E o que conta é o desafio: não recuar, não abaixar a cabeça. Leonardo Sciascia falava sobre o risco de sicilianização da Itália, mas hoje estes delinquentes New Age não copiam a perspicácia cruel da máfia, a ferocidade tribal e seletiva da 'ndrangheta, mas imitam a carnificina da camorra da campanha. Ok, próximo. Ah, ok. E o que resta é a provocação. Não dar para trás, não baixar a cabeça. Leonardo Sciascia falava do risco da sicilianização da Itália, mas hoje esses marginais New Age não copiam a clarividência cruel da máfia, a fúria tribal e seletiva da Ndrangheta, mas sim imitam a baixa carnificina da camorra da campanha. E o que conta é o desafio: não recuar, não baixar os olhos. Leonardo Sciascia falava do risco de sicilianização da Itália, mas hoje esses bandidos humildes não copiam a crueldade visionária da máfia, a ferocidade tribal e seletiva da 'ndrangheta, mas imitam a da camorra napolitana. E esse é o último, né? E o que conta é o desafio, não recuar, não baixar os olhos. Leonardo Sciascia falava do risco de sicilianização da Itália, mas hoje esses vândalos New Age não copiam a astúcia cruel da máfia, a ferocidade tribal e seletiva da Ndrangheta, até o final da oficina eu pronuncio certo, mas imitam a violência bruta
da camorra napolitana. Já temos comentários aí. Tatiana falou, baixa carnificina é ótimo, acho eu, o que os italianos acharam. E já tem um comentário no italiano. Não fica bem em português traduzir manter, né? Açougueiro, acredito, carnificina me parece melhor. Que vocês acham, gente? Mais alguma opinião sobre esse termo? Eu acho carnificina melhor também. Porque eu acho que essa metáfora do açougueiro é uma coisa bem italiana, acho que não existe em português. A ideia é uma violência muito, muito sangrenta, que faz coisas bem pesadas, cortar artes de pessoas, coisas desse tipo, entendeu? Por isso se fala em macelleria, né, açougueiro. Mas eu acho que em português não funciona, eu acho. Eu diria que em português a gente pensa mais em médico que um açougueiro, né? Ou um dentista, né? Que faz esse tipo de agressão. É, e não exatamente um criminoso, né? Realmente. Alguém tem Aqui alguma eu outra tinha uma solução? questão para Diga aí. colocar para vocês, na verdade, porque La Bassa Macelleria me deu a ideia de que isso é um ato baixo, né? Mas assim, não colocaria, não manteria o baixa, né? Porque algumas pessoas colocaram a baixa, carnificina, né? Mas eu acho que ali só carnificina, eu acho que daria. Eu não sei como se quiser ainda dizer que mais forte que carnificina, né? Porque é uma coisa do baixo, né? De baixo nível, sei lá, mas só com baixa eu achei um pouco estranho de qualquer forma. Talvez eu tiraria, não sei. Eu Que gostei desse, a violência bruta, né? Talvez a carnificina bruta, não sei. Bom, não sei, carnificina já é bastante bruto de qualquer forma, né? Podia ser a feia carnificina, não sei. A Talvez, pior. talvez. A A pior pior, né? carnificina, não sei. A gente fala, né? A gente usa feio, né? Realmente, Francisco, nessa situação de, o que ele fez foi feio, mas queriam dizer em sentido de brutal. Pode ser também. Eu diria, eu acho que a maior parte das pessoas manteve o adjetivo porque tem adjetivos na definição, na qualificação dada, né? Para máfia e para drangheta antes, né? Então, talvez para manter, né, esse paralelismo, talvez algumas pessoas adotaram o adjetivo. Outra coisa que eu esqueci de comentar antes, que eu acho que, se não me engano, também estava lá na lista dos procedimentos da oficina da Tatiana do ano passado. Essa questão da... É um detalhezinho, mas eu acho que é importante. E aparece aqui, né? De colocar em caixa alta ou não, né? Em maiúscula, né? O começo dos nomes, né? Então, de máfia e da organização napolitana, né? De Drangheta. Então, algumas pessoas mantiveram, que nem no italiano, né? As duas estão em minúscula. Outras pessoas, né? No caso da segunda versão ali, né? Colocou os dois em maiúsculo para ressaltar talvez essa diferença, né? Não é máfia no sentido corriqueiro, né? De, esse cartório é uma máfia, né? Ou coisas do tipo. É ressaltar que é a organização mesmo, né? Talvez seja uma estratégia interessante. O Gisualdo acha que é bom colocar, né, a maiúscula nesse caso. Uhum. Que mais, gente? Diga, Francisco. Suzy. Você. Como? Suzy, pode falar. Ah, não, eu estava só conferindo na última se o que é que tinha colocado. Mas aqui, mais algum comentário nesse parágrafo? Eu pulei uma organização, né, mas também, isso também aconteceu na... Não, acho que na Camorra, só a última versão que está em minúscula, né? Essa última e a da outra arquivo, Já, não sei. só a última. Essa última, todas estão minúsculas. Tá. Que mais, gente? Algum outro comentário aqui? Alguma outra Hum, possibilidade? eu-
só uma questão, como se fala das gangues de latinos, né, na Itália, esse termo bassa macelleria, por exemplo, vocês acham, encontram quando se fala da violência dos golpistas no Chile, bassa macelleria chilena. Ou seja, ele está usando um termo que ressoa de qualquer forma um, um das, dos elementos que aparecem nos artigos. E bassa macelleria foi a dos policiais que em 2001 espancaram os jovens durante o G8 de Gênova, por exemplo. Então, um termo que aparece muito pode ser a violência da criminalidade organizada, mas pode ser também a violência cega de policiais que têm liberdade de amedrontar e bater bem, de forma bem pesada nas pessoas, nos civis. Né? Ah, então talvez seja um termo realmente recorrente, né? Que nem você estava falando no até mesmo jornalismo, né? Sim, sim, é uma marca jornalística, sim, com certeza. De jornalismo militante, aliás. Seguindo? Acho que a gente Aí eu pode ir, fiquei né? só uma Ah, sim, dúvida claro. ainda, antes de vocês passarem. Assim, foi em relação à expressão badalada, mas eu acho que foi talvez um erro de tradução mesmo, né? É. Porque, enfim, todo mundo usou camorra da Campania ou camorra napolitana, né? Que eu acho que talvez duas, mas eu, no primeiro momento pensei em ser no sentido de balada, porque é famosa, né? Que a camorra é muito famosa, então é badalada, mas não foi por isso. Talvez, não sei, só se quiser, né? A pessoa que fez essa versão, se quiser justificar, Ela não pode ser está um aqui. erro. Ah, não tá, não é verdade. Então fica um mistério. Gente, dá licença um pouquinho, estou precisando sair. Bom final de oficina para vocês e a gente se vê na semana que vem. Um abraço para todo mundo. Ótimo, Tchau, obrigado, tchau. Obrigada, Francisco. Tchau, Francisco. Um Francisco. Até abraço. mais. Abraço, tchau, Francisco. Podemos ir para o próximo, né, Suzy? Você já está Sim, baixando por falta causa do pouco tempo, tempo. né? Uhum. Quem que pode ler agora, o italiano? Eu posso. La noncuranza con cui i camorristi uccidono e vengono uccisi sembra far presa. Ha fatto sicuramente presa su Zhu Wei, il ventenne cinese ammazzato a Chinatown lo scorso maggio con un complice e i suoi assassini. Allo sgarro di un pestaggio avevano risposto con il piombo. Non tutti gli sgarri finiscono a pistolettate. Ma lo scorso inverno fece abbastanza impressione la maxi rissa davanti a un locale, i magazzini generali, dove ragazzi tra i 17 e i 20 anni, quasi tutti liceali milanesi, figli di professionisti, si pestarono a sangue. Alcuni erano così straffati da continuare a darsele nonostante fossero arrivate le pattuglie della polizia. E qualche giorno dopo, altri ragazzi con case in indirizzi prestigiosi, quasi tutti in giacca e cravatta per una festa di 18° compleanno, si massacrarono davanti a un'altra PG, davanti a un'altra discoteca nella zona di Corso Como, con calci in faccia a chi era a terra. Obrigado. Di nada. Alguém quer ler em português? Vou ler. E o descuido com que os camorristas matam e são mortos parece tomar conta. Ele definitivamente atingiu Su Wei, não sei, o homem chinês de 20 anos morto em Chinatown em maio passado com um cúmplice e seus assassinos. Eles responderam a uma surra com chumbo. Nem todos os deslizes terminam com pistolas. Mas no inverno passado, causou uma grande impressão a máxima rixa em frente ao local. Eu acho que aqui teve uma magazine general, onde meninos entre os 17 e 20 anos
quase todos do ensino médio milanês. Aqui, por causa daquele questão do PDF, né? Filhos de A professores. pessoa mandou a versão em italiano e português, e aí eu vi que no italiano veio como filho de professori, por isso que eu marquei, na verdade, foi, Entendi. né? Foi por Imagino que causa foi por do... isso que Sim. Se espancaram até a morte. Alguns deles eram tão drogados que continuavam a brigar, embora as patrulhas da polícia tivessem chegado. E poucos dias depois, outros caras com casas e endereços de prestígio, quase todos de terno e gravata, para uma festa de 18 anos, massacraram-se em frente a uma outra boate na área de Corso Como, com chutes no rosto daqueles que já estavam no chão. alguém quer ler? O descaso com que os camorristas matam e são mortos parece ganhar adeptos. Com certeza ganhou a adesão de Zhuei, jovem chinês de 20 anos, assassinado em Chinatown, maio passado, com um cúmplice, e de seus assassinos. Diante da afronta de uma surra, responderam com chumbo. Nem toda afronta acaba em tiro, mas, no inverno passado, a briga envolvendo um grande número de pessoas diante do Magazine Generale impressionou o mundo. Eram jovens entre 17 e 20 anos, quase todos secundaristas de Milão, filhos de trabalhadores, se espancando até sangrar. Alguns estavam tão chapados que continuaram se esmurrando mesmo após a chegada das patrulhas da polícia. E dias depois, outros rapazes que vivem em endereços de prestígio, quase todos vestidos de terno e gravata para uma festa de aniversário de 18 anos, se massacraram em frente a outra boate na zona de Corso Como, com chutes na cara de quem estava caído no chão. Mais uma agora. A despreocupação com qual os camorristas matam e acabam mortos parece ter pegado. Ela com certeza pegou em Tzu Wei, o 20º chinês liquidado. Nossa, 20º, não sei por que sabe. Eu já denunciei, fui eu que fiz essa. Não sei por que eu coloquei 20º. Liquidado em Chinatown com um cúmplice, em maio, e em seus assassinos. A uma pancada em falso respondeu com chumbo. Nem todos os espancamentos acabam em tiro. Contudo, no inverno passado, causou bastante impacto a porradaria na frente da Magazine Generale, onde rapazes entre 17 e 20 anos, quase todos secundaristas milaneses, filhos de verdadeiros profissionais, bateram-se até sangrar. Uns exageraram tanto que continuaram a se dar socos, mesmo que estivessem chegando as patrulhas da polícia. E dias depois, outros rapazes de casas de endereços de prestígio, quase todos de terno e gravata no aniversário de 18 anos, massacraram-se em frente a outra casa noturna na região da Corso Como, e quem estava no chão levou soco ou bala na cara. A indiferença com que os camorristas matam e são mortos parece ter impacto. Certamente teve impacto sobre Zhuei, o chinês de 20 anos assassinado em Chinatown em maio passado com um cúmplice, e sobre seus assassinos. O excesso de uma surra, ao excesso de uma surra, responderam com chumbo. Nem todas as brigas terminam em tiroteios, mas no inverno passado causou bastante choque a briga em frente a um clube, o Magazine Generale, de jovens entre 17 e 20 anos, quase todos estudantes do ensino médio de Milão, filhos de profissionais, se espancaram até sangrar. Alguns estavam tão chapados que continuaram a se pegar de pancada, mesmo depois da chegada da polícia. E alguns dias depois, outros jovens com residências em endereços prestigiados, quase todos de terno e gravata para uma festa de 18 anos, se massacraram em frente a outra discoteca na zona de Corso Como, com direito a chutes na cara de quem estava no chão. E o último, posso ver? A indiferença com que os camorristas matam e são mortos parece cativar. Certamente cativou Tzu Wei, o chinês de 20 anos assassinado em maio passado, com um cúmplice e seus assassinos. A transgressão do espancamento responderam com chumbo. Não todas as transgressões terminam em tiros.
Mas, no inverno passado, impressionou bastante a briga em massa em frente a um local, os Magazzini Generali, onde garotos entre 17 e 20 anos, quase todos estudantes do Liceu de Milão, filhos e profissionais, se espancaram até sangrar. Alguns estavam tão drogados que continuaram a brigar mesmo depois da chegada das patrulhas da polícia. E alguns dias depois, outros jovens com residências em endereços prestigiosos, quase todos de casaco e gravata, para uma festa de 18º aniversário, se massacraram em frente a uma outra discoteca na zona de Corso Como, com pontapés na cara de quem estava no chão. Já tem comentários aqui do lado, né, no chat. E gostei de afronta, talvez ofensa funciona também. Esgagro é um termo da criminalidade do sul, siciliana. Então, bem marcado, mas reconhecível. Dá continuidade com a referência anterior à atitude camorrista desses jovens, né? E ele também falou, estrafato é realmente uma pessoa que usou muitas drogas. Aqui. E essa é a palavra esgabro. Onde que está mesmo, Suzy? Como? Onde que está esse termo que o Gisualdo comentou, de esgabro? Está no começo, né? Tá no começo, é. Allo sgarro di un pestaggio. Isso. Então, aqui deslizes, afronta, espancamentos, brigas, né? Não, acesso de não, aqui surra, é aqui. As pessoas variaram, acho, né? Hum. Aqui tem na frase anterior esgabro e daí depois aparece no plural, né? E eu acho É, que daí algumas pessoas traduziram igual, outras mudaram, né? Esse aí, por exemplo, né? Uma surra, surra brigas, e deslizes. Depois aqui afronta e afronta, pancada, espancamento. agradecimentos, a surra e brigas. E nesse aqui, transgressão e transgressões. Queria comentar uma coisa. Nossa, como esse parágrafo é rico, né, gente? Que bacana. Cada tradução saiu tão. Essa expressão farpresa, que eu acho que bem no comecinho, né? Bem legal. Cada um traduziu de um jeito também, né? O Daniel, inclusive, ficou com duas dúvidas. Ah, não, não é esse do Daniel, não sei. Fui Ganhar eu. adeptos. Ah, foi a Suzy. Fazer escola, né? Outro, tomar conta. Parece tomar conta. Parece ter pegado. Essa também gostei bastante. E qual que era a última? Parece ter impacto. A última também gostei bastante, porque usou justamente, Cativar. parece cativar, e depois usou o cativou, né? Que eu achei interessante. Quando eu e Daniel a gente conversou, foi uma questão essa, porque fazer a primeira escolha, aí depois tinha que retornar, porque usa o mesmo termo, né? E aí, tanto que quando eu pensei em fazer escola, depois eu não soube como colocar novamente em fazer escola. Até poderia, eu acho, né? Porque tem uma ironia aí, né? De que a adesão, no caso, é de quem foi assassinado, né? Então, tem uma certa ironia. Podia falar que ele fez escola não querendo fazer escola, né? Podia ter repetido, dizendo, ah, fez escola mesmo, né? Enfatizando, né? Uma coisa assim, né? Essa questão ressoa muito bem hoje em dia, porque também as séries televisivas, né, que fizeram, né, que tem na Netflix, em outras plataformas, né, Gomorra, Suburra, essas aí, os jovens imitam o estilo desses jovens representados, né? E aí tem a agressividade, a violência dos pequenos chefes, né, da criminalidade
da periferia romana e da periferia napolitana. Suburra em Roma e, ovviamente, Gomorra em Nápoles, né? Então, tem esse elemento, tem uma continuidade nessas últimas 2 décadas, né? Já que nesse texto, que é do começo dos anos 2000, 2007 ainda, já mostra essa questão, né? Tem toda uma literatura e depois uns seriados, filmes que continuam aquela tradição que nasceu, já surgiu, por exemplo, com o Poderoso Chefão, né? Que deu uma imagem, né? Que hoje em dia é bem tradicional, mas na época marcou, né? A ideia de como é um criminoso, um homem de honra, né? Hoje é outra coisa. São outros modelos, né? No Saviano aparece muito. Se vocês lerem Meninos de Nápoles, vocês veem os modelos que são os Carféis também, essas coisas aí. É interessante, né? Porque realmente é isso da imitação, né? E é muito tempo. É que eu falo, só por questão de tempo ainda falta muito? Não, só tem mais um parágrafo, né? É. A gente pode avançar, Érica, sem problemas. A gente pode ir para o último. É que esse aqui realmente, esse eu acho que é o que mais tem coisa para debater, mas não vai dar tempo. Uma pena. E pode ser, Suzy, o que você acha? Oi? Pode. Podemos ir já para o último, só por causa do tempo. Vamos. Querem comentar alguma coisa aqui antes de passar para o último? Alguma coisa? Eu queria só comentar a questão do profissionista, justamente, porque aqui a ideia de filhos de profissionais, né, que são sempre o líbero profissionista, né, advogados, médicos, então isso é importante na tradução. Alguns marcaram melhor. Acho que algumas pessoas que escolheram trabalhadores talvez não deram essa ênfase, né, que tem na ideia de profissionista, que eu acho que era importante marcar, né, que são filhos realmente de uma classe média, média alta, né? Por isso que, até porque depois estão vestidos de gravatas e ternos, etc, né? Só para marcar isso. Sim, Foi uma e já questão. pode falar, Suzy, desculpa. Não, é isso que a gente tinha comentado, e Daniel apontou exatamente isso, que eram os trabalhadores liberais, e aí como é que colocaria isso, né? E verdadeiros profissionais, você colocou, né? Por que que eu coloquei verdadeiros profissionais, né? Eu falei isso para a Suzy. Porque eu pensei profissionais, mas eu fui conferir, né? Eu não sou do italiano, então vocês me digam se não é um dicionário digno, né? Mas eu fui conferir o Treccani e lá tinha essa informação que às vezes no sentido, por ironia, o profissional do crime é chamado, eles são profissionais, né? Nesse sentido irônico. Então, eu quis tentar enfatizar, porque são realmente filhos de profissionais, mas os filhos deles estão sendo outro tipo de profissional, né? Então, quase como se fossem já candidatos a profissionais do crime, pelo menos essa foi a minha interpretação. Então, eu quis colocar verdadeiros profissionais, porque eu acho que pela colocação do adjetivo, pode ser verdadeiros profissionais no sentido de uma valorização do profissional liberal, né, que nem a Erika mesmo colocou, mas também pode ser uma ironia, né, dependendo do tom. É, a ideia que o Colaprico quer que passe, que não tem diferença social aqui. Quando começam a brigar, a violência explode, né? E todo mundo é igual na violência, na crueldade, né? Então, mesmo ele quer marcar, né? Mesmo os filhos de profissionais que teoricamente são têm uma educação diferente, né? Não se deixa, não, se não são bárbaros, né? Não tem barbaridade, não deveria ter, mas na verdade
Pode ser bem ao contrário, que tem mais às vezes. Aqui Mona Lisa sugeriu filhos da classe média, né, como uma opção. Que dialoga com isso, né? Dessa questão das diferentes classes, né? Que quando eu pensei em trabalhadores, eu pensei, tipo, pessoas de bem, não são os criminosos, mas aí no final dá a sensação da classe social, né, diferente. Podemos ver rapidinho, então, só. Vamos ver. Para o último, que também é um pouquinho louco. Alguém pode ler em italiano, por favor? Sta infatti cambiando la geografia del rischio metropolitano. Corsico o a Quarto Giaro, dove le famiglie criminali esistono e comandano, hanno la calma apparente della palude popolata da coccodrilli. In quartieri degradati, come la Crocetta tra Sesto e Cinisello o via Uccelli di Nemi, è difficile capitare se non si sbaglia strada. Ma se uno decide di correre sulla un tempo beata corrente di San Siro, meglio che si tolga l'orologio, meglio che non sia una ragazza, meglio che vada in compagnia. E se si va in discoteca, più che al buttafuori esaltato, ormai bisogna stare attenti alla rabbia chimica dei figli di papà. Obrigado. A Tatiana comentou, acho que sobre o anterior, né, ainda. Pessoas de bem é bastante político e atual. De fato. Gente, nesse último parágrafo, a gente não tem muito tempo, mas o que vocês gostariam, né? O que chama... Ah, já estamos lendo em português, desculpa. Será que a gente lê? O que você acha, Suzy? Faltam 5 minutos. Tem que ser. Tem algum comentário? Acho que Acho que vocês podem ver, né, mesmo, dar uma olhadinha aí. Sim, de repente é vai- melhor a gente ir pensando, né, os detalhes, e vocês dois conhecem melhor ainda o texto. a gente vai Podem apontar. apontando nas outras versões, claro. O que chama a atenção de vocês, que até mesmo quem não traduziu, né, que está pensando Uso de agora. favela, bairros degradados, bairros decadentes. Sim, Acho que tem falar em bastante favela no variação. contexto italiano também é um pouco complicado, mas Essa última, como que ficou? bairros degradados. Degradados também. Eu acho que favela não funciona porque no elemento favela tem muito da auto-organização das pessoas que constroem. Na Itália, mesmo onde tem menos, sempre tem uma urbanização institucionalizada, né? Depois com problemas. Não é que não tenha situações com barracos, situações assim desse tipo na Itália, mas é bem menor. Então a ideia de uma favela fica difícil dentro de um contexto urbano com bairros já desenhados presentes faz anos, né? Acho complicado. Talvez a pessoa tenha escolhido até por causa de ser geralmente usado, né, como sentido pejorativo a palavra favela. Hoje em dia, claro, existe todo esse movimento de apropriação da palavra, né? Hoje é diferente. Sim, mas em muitos momentos, né, por exemplo, em textos jornalísticos ou até mesmo no dia a dia, as pessoas podem usar essa palavra como meio de ofender, né, um determinado local. E talvez para ressaltar que são bairros, né, que sofreram, né, esse processo de desvalorização de algum jeito. E mais alguma outra coisa? teve uma questão que a gente comentou em relação à raiva química, né? Daniel preferiu raiva agressiva. Na hora eu pensei, depois eu pensei a questão da raiva química, a raiva provocada pelo consumo das drogas. E aí, por isso, depois eu resolvi manter o química, né, para ressaltar isso. Nossa, e como soa isso para os italianos, rabbia química? A ideia é exatamente uma questão que está ligada ao uso de drogas.
como se fala muito em italiano, di fame chimica. Quando você usa determinados tipos de droga, depois fica com fome. Então, tem um uso, né? Fame química, rabbia química, né? É nesse Concordo. sentido. Ah, então, nesse caso, manter o química é legal. Eu acho que não é uma coisa que a gente use, mas depois passou a fazer sentido aqui para mim, né? Manter o fio. Eu acho que talvez alguma outra palavra, né? Química também funciona, mas acho que alguma coisa que ressalte essa raiva adulterada, não adulterada, mas assim no sentido de ressaltar justamente isso, né? Que uma substância química mudou aquele Dopada, comportamento. Dopada, raiva dopada. pode ser chapada, qualquer coisa do tipo. Alguns comentários ali no chat. Mona Lisa falou fome química, a gente tem a larica, né? Mas para grávia química, acho que não temos nada, porém é bastante intuitivo no contexto do texto, eu acho. Então, a Erika falou, pensei nisso, Mona Lisa, mas a larica em geral é tranquila. Depende. E, e tem um filme que se chama Fome Química, o dia a dia de jovens periféricos italianos. Ah, tá, tá. Não, realmente tem, é bem usual, né, no italiano. Eu acho que essas soluções, né, que vocês deram agora, dopada também, seria uma boa, né, para enfatizar isso. A questão aqui é que eu acho que talvez tivesse muito a ver com o tipo de droga consumido, porque de repente algumas drogas gerariam muito mais agressividade do que outras, né? Em geral, a gente tem uma ideia de que a maconha cause só essa larica, essa coisa de querer comer e tal, enfim, mas não que cause agressividade, assim como, por exemplo, a cocaína e outras drogas mais pesadas, né? Então, enfim, Sim, Érica, só que, tipo, a fome química é o termo que eles usam para maconha mesmo, igual a gente usa larica. Não tem. Ela não entendi. tem necessariamente relação com outras, né? Tipo, sei lá, crack, por exemplo, eu acho que você poderia falar de rábia química, mas com certeza não de fome química, até porque crack não dá fome. Esses tipos de droga não dão fome, assim. Então, a fome química é para maconha mesmo, é o termo que eles usam. Igual a gente usa larica, assim, ela não tem essa conotação com a raiva, igual negativa, igual a rábia química talvez tenha, justamente por ser associada a drogas mais pesadas. Eu acho que chamam ela de química porque ela é causada por um agente externo, talvez só, tipo, não foi uma coisa orgânica do seu organismo, né? Foi um agente externo que te provoca essa fome, por isso talvez fome química, mas ela está associada diretamente com o uso de maconha, ópio, haxixe, enfim, as mesmas coisas que a larica está associada em português. Sim. No, fame chimica effettivamente é maconha, viu? Veramente. Sim, sim, essa é a ideia. Os jovens ficam com fome depois de ter fumado baseado, assim. Poxa, mas aí que não deveria ser química, né? Se é da maconha. Você está falando da raiva, Tatiana? Deveria ser outra solução? É, Não, tô aqui. mas a maconha sempre passa por um processo de preparação que tem um pouco de química, porque não é que seja geralmente você compra pura, né? Então, eles sempre cortam com outras coisas, né? Infelizmente. Entendi. Bem, já deu 12:02, né? E o que que você acha, Suzy? Acho que até pensando, na verdade, tem que perguntar para a Érica, né? Érica, a gente é melhor encerrar Sim, por aqui gente, mesmo. precisamos encerrando. Infelizmente, né? Sim. Mas quero dizer que foi ótima a discussão de hoje, né? Assim, agradecer aos oficineiros, né? Condutores, a participação de todos, de todas, com as traduções também, foi maravilhosa, viu? Eu acho que né? Convido novamente para todos participarem do encontro da semana que vem, que é o encontro extra, mas esse encontro foi realmente muito bom para a gente também encerrando, para quem não puder participar no próximo encontro, né? Então, e é isso. Oswaldo conseguiu. Que bom. Vocês veem que a presença de cada Foto, pessoa foto. modifica, né?
enriquece. Então, venham sempre. Obrigada, quero também agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da oficina. Saímos enriquecidos, né? Todos e todas. Nos vemos na próxima semana. E Sim. quem foi convidada, né, para fazer parte do grupo, considere, porque nós fazemos várias pesquisas, como a Erika falou, em várias áreas, e é um grupo bastante ativo. Obrigada, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui. A gente ainda pode É, ficar uns 2 minutinhos.